Bom, vamos mergulhar direto num assunto que é, no mínimo, fascinante. É super comum a gente ver a sociedade julgando ou entendendo completamente errado as pessoas que têm pouquíssimos amigos. Sabe, existe um estigma gigante de que andar sozinho ou preferir a própria companhia é algo negativo. Quase como se fosse uma falha na forma de interagir com o mundo. Mas será que isso é verdade mesmo? Nessa análise, a gente vai desconstruir exatamente essa ideia e mostrar que ter um círculo social reduzido é uma característica super interessante e frequentemente mal interpretada. E isso já nos leva para aquela pergunta de US$ 1 milhão. Ter um círculo social minúsculo é de fato um fracasso social? A nossa sociedade contemporânea tem essa mania de glorificar a extroversão extrema, né? Estar rodeado por centenas de contatos é quase sempre visto como o ápice do sucesso. Enquanto isso, a introversão, ou só a preferência por lugares mais tranquilos, acaba levando o rótulo injusto de esquisito ou antissocial. Mas a ciência nos convida a dar um passo atrás e questionar seriamente esse mito. O segredo por trás disso tudo está num conceito que muda totalmente o jogo, chamado de largura de banda cognitiva. Basicamente, essa é a capacidade mental que filtra e rejeita naturalmente amizades superficiais para proteger a nossa energia emocional. O ponto principal aqui é entender que um círculo social pequeno não é um defeito. Longe disso. Na verdade, é a característica de um cérebro altamente calibrado e inteligente que atua o tempo todo para evitar a fadiga de decisão. A mente simplesmente rejeita conexões que não agregam valor real. É quase como um filtro VIP super rigoroso. Então, para decodificar essa psicologia toda, a gente vai passar por 5 pilares essenciais hoje. 1. O mito antissocial. 2. Qualidade acima de quantidade. 3. O custo da energia social. 4. Autossuficiência e confiança. E, por fim, 5. O rico mundo interior. Vamos nessa? Começando pelo pilar número 1, o mito antissocial e a fuga desse padrão extrovertido. O mundo moderno acabou criando uma falsa equivalência. A ideia de que uma agenda de contatos lotada significa, obrigatoriamente, sucesso pessoal. Mas a verdade nua e crua é que o isolamento não significa que tem algo quebrado com a pessoa. É apenas uma diferença na operação mental. Indivíduos que preferem passar o fim de semana no silêncio de casa em vez de pular de bar em bar não têm uma falha de caráter. Eles apenas operam com um conjunto de mecânicas sociais totalmente diferente. O que para alguns é pura diversão e energia, para outros é uma interação mecânica, exaustiva e, sinceramente, bem desnecessária. Isso puxa nosso segundo pilar, a regra de qualidade acima de quantidade, e os altos padrões de conexão. Pensa bem, nessa matemática social, o peso recai de forma esmagadora sobre ter 2 conexões reais em vez de uns 50 contatos superficiais. Uma mente profundamente analítica tem um filtro natural ligado o tempo todo. Então, pessoas com círculos sociais minúsculos não estão fugindo de relacionamentos. Na verdade, elas estão evitando a superficialidade de forma implacável. Os padrões para deixar alguém entrar de verdade na vida delas são altíssimos. É pura preservação de propósito. Na prática, isso quer dizer trocar aquela fofoca vazia por conversas profundas de 3 horas ininterruptas. E o mais interessante dessa dinâmica é que cérebros com um funcionamento mais focado simplesmente detestam a famosa conversa fiada. Rola uma preferência gigante por discussões autênticas, falar sobre ciência, sobre os mistérios do universo, o futuro da humanidade. Forçar conexões vazias sobre o clima ou a vida alheia não faz o menor sentido para essa estrutura de pensamento. Mas por que interagir de forma casual drena tanta energia? É aí que entra o nosso terceiro ponto, o custo da energia social e o esgotamento biológico. A ciência tem um nome exato para isso, alta sensibilidade social. É um traço do sistema nervoso onde as situações sociais drenam a bateria mental de forma muito, mas muito mais rápida que a média da população. E olha, entender esse conceito científico é absolutamente libertador, porque prova por A mais B que evitar multidões tem tudo a ver com conservação de energia e biologia pura. Não tem nada a ver com arrogância, nada a ver com falta de empatia. Isso rola porque o cérebro está ali, a todo vapor, captando dados invisíveis de forma contínua. Tom de voz, intenções ocultas, todo e qualquer ruído de fundo. No local lotado, uma mente sensível processa milhares desses pequenos detalhes ao mesmo tempo. É uma avalanche de dados. E isso sobrecarrega exatamente aquela largura de banda cognitiva que a gente falou lá no início. Por isso que depois de uma simples ida ao mercado ou uma festa de aniversário, surge aquela necessidade imensa de buscar o silêncio absoluto só para recarregar as baterias.
Agora, para sustentar esse equilíbrio todo, sem precisar de uma grande rede de apoio o tempo todo, entra o pilar número 4, autossuficiência e confiança. Elas atuam como a verdadeira armadura do isolamento. A chave de ouro aqui é a baixa dependência social. Essa é a capacidade psicológica de operar, resolver os próprios perrengues, encontrar conforto genuíno sem depender de uma plateia, sem precisar que um grupo valide o seu valor ou usar companhias rasas só para fugir de um vazio existencial. Que alcança esse nível de domínio, na grande maioria das vezes, experimenta uma paz mental muito maior do que muita gente que vive rodeada de multidões, mas que no fundo se sente completamente sozinha. Mas olha, essa armadura quase impenetrável raramente cai do céu, tá? Geralmente rola um progresso cronológico bem claro. Tudo começa com uma experiência negativa lá no passado. Isso leva a uma quebra de confiança profunda e, como resultado final, a gente tem a formação de um cérebro hiperprotetor. Traições severas, negligência ou só aquela exaustão de doar energia demais para as pessoas erradas acabam calibrando a mente. A partir daí, o cérebro passa a pensar, sei lá, umas 10 vezes antes de conceder a alguém o privilégio de acessar o seu espaço íntimo. E toda essa seletividade rigorosa conduz a gente para o quinto e último pilar, o rico mundo interior e a sua frequência diferente. Escolher a solitude ajuda a desenvolver características raríssimas e muito fortes. A gente está falando da formação de um vasto mundo interior, uma imaginação riquíssima, uma intuição extremamente afiada e uma autoconsciência muito, mas muito profunda. Passar longos períodos longe do ruído das distrações externas é o adubo perfeito para cultivar esses traços. E é justamente por causa desse nível altíssimo de reflexão que os círculos sociais mais convencionais acabam soando super distantes e, convenhamos, bem sem atrativos. Imagina só operar numa frequência de rádio que a grande maioria nem sabe que existe. É uma metáfora perfeita. Essa frase captura certinho o motivo pelo qual a profundidade de certos perfis faz com que as interações comuns da sociedade pareçam estar fora de sintonia. Existe toda uma complexidade interna pulsando ali que simplesmente não encontra eco, não bate com conversas e conexões banais. Então, a grande revelação de toda essa nossa conversa é bem simples, mas super poderosa. O silêncio não é um sintoma de fracasso, ele é a prova de profundidade. É aqui que a gente pega aquele estigma inicial da sociedade e joga pela janela. Não ter centenas de amigos não é o resultado de uma equação que deu errado, de jeito nenhum. É o resultado de uma mente operando com um nível altíssimo de consciência e com padrões de conexão que são, de fato, extremamente seletivos. E para fechar e consolidar essa mudança de perspectiva que a gente construiu aqui hoje, tem um pensamento maravilhoso que tiramos da nossa pesquisa. Diz assim: às vezes, as pessoas com as mentes mais fortes precisam caminhar sozinhas por um tempo. Uma ideia que resume com maestria que a solitude não é, nem de longe, uma punição. É um espaço absolutamente necessário para o crescimento, para manter o foco e para estruturar uma mente inteligente e resiliente. Então, para a gente encerrar com uma reflexão daquelas, fica a grande questão no ar. Como o entendimento dessa largura de banda cognitiva muda a nossa definição do que é uma vida social verdadeiramente bem-sucedida? Fica aí o convite para a gente questionar esses moldes pré-fabricados de felicidade social e começar a dar o devido valor à incrível diversidade e complexidade da mente humana. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise, mantenham a curiosidade sempre acesa e até a nossa próxima explicação.